Olá! O Teoria e Prática dessa semana traz um assunto muito interessante, tanto para a população de Araras como para a região: cesta básica. Os professores que estão no estúdio vão trazer algumas informações sobre os itens que compõem essa cesta, como é feito o cálculo em relação ao salário mínimo e também algumas pesquisas que já foram feitas além do órgão responsável brasileiro pelos alunos da instituição. Para falar sobre o assunto, nós estamos com os professores Luiz Eduardo Gaio, que é administrador, coordenador do curso de administração da FHO e responsável pelas disciplinas de finanças também do curso. E o professor Marcelo Carré, que é economista e também responsável pelas disciplinas de economia e pelo projeto sobre cesta básica. Professor, olá. Eu gostaria de saber, professor Gaio, o que é a cesta básica? A cesta básica é um conjunto de produtos estabelecido pelo governo federal por meio de um decreto em 1938. Para que servem esses produtos? O governo ele separou quais são os produtos que os brasileiros consomem no dia a dia, produtos alimentícios. Então ele fez uma pesquisa, que a gente chama de pesquisa de orçamento familiar, nos diversos municípios e estados brasileiros, e estabeleceu exatamente quais são esses principais produtos. Por meio desse estabelecimento, eles descobriram então qual que é a cesta básica no Brasil. Para que eles fazem isso? A partir desses produtos, eles acompanham mensalmente o comportamento dos preços, para saber se está subindo ou caindo a partir de um determinado período. Tá, até para o professor Marcelo, eu gostaria de saber quais são os itens ou os principais itens que compõem. Se é uma pesquisa na área alimentícia, deve ter algum item que é mais importante. Isso, são levados em consideração 13 produtos. Né? O produto que tem o maior peso dentro da cesta básica é a carne bovina, né? Tanto pelo seu preço, ser um pouco mais alto do que os outros produtos, como também pela quantidade de carne bovina que você tem dentro da cesta básica. Tá? Mais algum item que às vezes é influenciado? Por exemplo, nós tivemos uma alta muito grande agora para janeiro. Existe algum item que foi responsável por isso em relação à cesta? Nós vimos observando aí nos últimos meses a alta do arroz e do feijão principalmente. A carne bovina subiu muito no mês de dezembro, muito em virtude das festas de final de ano, que aquecem a demanda por carne bovina, em virtude, obviamente, das pessoas que estão de férias, em festas, então consomem mais, você tem uma pressão de demanda que faz com que o preço aumente. E além da carne bovina, que já era esperado, nós verificamos que o feijão teve uma alta considerável e o arroz também teve uma alta considerável. Isso é ruim para o consumidor, né? Porque são produtos que impactam bastante no orçamento do consumidor brasileiro. São produtos de um uso bem maior. De primeira necessidade, que a gente chama na economia. São produtos básicos, produtos de primeira necessidade que dificilmente você substitui. São produtos que você não encontra substitutos, principalmente o arroz e o feijão. Isso considerando, é lógico, a alimentação do brasileiro. Perfeito, a alimentação porque em do outros brasileiro. países é bem diferenciado isso, né? Isso. Professor, existe um nome, ração mínima essencial, que também é dado à cesta básica. Por que esse nome? É porque leva-se em consideração que esses 13 produtos que compõem a cesta básica é o mínimo necessário para um trabalhador, para um consumidor brasileiro se manter durante um mês. Então, é a ração mínima necessária por quê? O governo fez um cálculo com base nas necessidades de proteínas, né, entre outros itens aí, que são necessários para o trabalhador, para o consumidor se manter durante o mês. Então, encontrou-se aí nesses produtos essa ração mínima essencial. O professor Gaio, o salário mínimo ele é de grande importância ao se calcular, por exemplo, o preço de uma cesta básica. Nós temos aqui uma ideia de como é calculado o salário mínimo, o quanto é necessário de salário mínimo para poder ter aí um consumo também mínimo. Como é esse cálculo? Perfeito. O governo federal ele estabelece que o salário mínimo ele deve abranger diversas áreas. Dentre elas, a parte de habitação, transporte e alimentação. Então, a parte de alimentação, aí entra a cesta básica estabelecida por ele. Portanto, o salário mínimo, que hoje está em cerca de R$ 678 por mês, ele tem que cobrir exatamente o custo da cesta básica. Aí a gente faz um cálculo simples. A gente pega o valor da cesta básica e observa quanto que ele está pesando no salário mínimo. Então, este cálculo exibido por meio dessa fórmula serve para a gente descobrir quantas horas um trabalhador precisa
trabalhar para conseguir pagar a sua cesta básica. Essas 220, então, são horas. É salário mínimo dividido pelas 220 horas trabalhadas em média. O salário mínimo ele é calculado com base em 220 horas. Então, o salário mínimo de 678 para você trabalhar 220 horas. Agora, dessas 220, quantas horas, que seria o X, só para pagar a parte de alimentação, que seria a cesta básica. Certo. Antes de falarmos sobre as pesquisas que são feitas pelos alunos do curso de administração, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o DIEESE, que é o órgão responsável pela pesquisa brasileira. O que é esse órgão? Então, o DIEESE é um órgão, na verdade não é um órgão do governo, mas o governo utiliza esse órgão para diversas outras pesquisas. Dentre elas, a principal é o cálculo da cesta básica. O DIEESE, o que ele fez? Ele fez uma que a gente chama de POF, que é uma pesquisa de orçamento familiar. Então, ele é responsável por fazer essa pesquisa, descobrir quanto que o brasileiro consome de produto. Até por meio dele, que o governo consegue as informações necessárias para passar para a população. E aí, pensando que o salário mínimo, na verdade, ele é nacional. Todas as capitais têm o mesmo salário mínimo, então nós podemos ter uma comparação dos valores calculados em cima dos produtos, de cada produto que é usado na cesta básica. Professor Marcelo, enquanto economista, qual é a tua visão em relação à cesta básica ou esse cálculo? De fato, o salário mínimo é suficiente para comprar essa cesta básica? Bom, os últimos cálculos que nós fizemos, observamos que o trabalhador ararense, que recebe o mínimo, ele tem trabalhado em média aí 94, 95 horas da sua jornada de 220 só para comprar a cesta básica, tá? Então, se a gente depois analisando a composição da cesta básica, pode-se perceber que são itens muito básicos. Tá? E se você trabalha 94 horas só para comprar esses itens... Considerando a média de 220. Considerando a média, uma jornada de trabalho de 220 horas. Significa que está se trabalhando bastante para comprar a cesta básica. Né? Entretanto, tivemos mais um reajuste no salário mínimo agora. Resta saber se esse reajuste não vai ser transmitido para o preço da cesta básica. Tá? Então, não basta você aumentar o salário mínimo, né, do trabalhador, se você não tiver uma estrutura de oferta que possa absorver o aumento de demanda que esse aumento no salário mínimo vai gerar. Além disso, quando você aumenta o salário mínimo, você está aumentando o custo de produção das empresas. Né? Por quê? Porque o trabalho é um dos principais fatores de produção dentro da estrutura da economia. E se aí você aumenta, efeito em cascata. Pode-se gerar isso. Se a economia não tiver preparada para absorver esse aumento no salário mínimo, né, porque você tem dois efeitos aí diretos. Primeiro, aumentou o salário mínimo, aumenta a demanda agregada. Né, as pessoas ganham mais, consequentemente elas consomem mais. Segundo efeito é via custo de produção. Aumentei o salário mínimo, eu estou aumentando o preço de um fator de produção. Consequentemente, eu estou gerando uma pressão de aumento de custo de produção. A economia brasileira, né, acho que vocês já verificaram, já devem ter ouvido falar, ela está operando próxima do que nós economistas chamamos de pleno emprego. Então você tem hoje uma taxa de desemprego de aproximadamente 5%, muito baixa, certo? Então a gente precisa ver aí o que vai acontecer, né? Se esse aumento do salário mínimo não vai se refletir em aumento nos preços, não só da cesta básica, como também de outros produtos e serviços consumidos pela população brasileira. Ok. Então, no próximo bloco, nós também falaremos um pouco mais sobre esse assunto, o salário mínimo, o efeito cascata que talvez possa ter no mercado e quais são os produtos pesquisados pela FH Uniararas. O Teoria e Prática volta já. Hoje, vejo que fiz a escolha certa. Aprendi que pequenas atitudes fazem a diferença. Todo o meu esforço valeu a pena. FHO Uniararas. Você é o que você escolhe.
Estamos de volta com o Teoria e Prática. E a dúvida do bloco anterior: será que existe realmente o efeito em cascata a partir do aumento do salário mínimo? Bom, professor Marcelo, aumenta o salário mínimo, as empresas têm que aumentar também os pagamentos dos seus funcionários e, consequentemente, aumentam os preços dos produtos. É assim mesmo a ordem? Bom, vamos lá. A primeira parte, perfeito, aumentou o salário mínimo, mas as empresas têm que pagar um salário maior para os seus funcionários. A segunda parte não necessariamente irá ocorrer, né? Pode ser que esse aumento de custos que as empresas terão seja repassado para os produtos finais. Aí você teria um aumento nos preços dos produtos. Pode ser que as empresas segurem esse aumento de custo e não repassem diretamente para os preços dos produtos finais. É o que nós esperamos aí, nós esperamos observar nos próximos meses se esse aumento no salário mínimo vai se refletir em aumento nos preços dos produtos que compõem a cesta básica. Certo, e o Diese, aliás, professor Gaio, o Diese, ele pesquisa aproximadamente 13 itens em relação a diversas capitais brasileiras. A FHO Uniararas, com os alunos, pesquisa 41 itens. Qual é a diferença? Quais são os itens pesquisados? Na verdade, a gente avaliou o que o Diese pesquisa. Aí a gente observou uma coisa engraçada, que os produtos que estão na cesta, é uma cesta formulada em 1938, estamos nos anos de 2013. Então esses produtos, apesar de a gente utilizar esses produtos, mas nós temos outros produtos que agregam. Assim como viver só de alimentação não é o interessante para o brasileiro, precisa ter limpeza, higiene. Então a gente incorporou outros produtos, por meio de uma pesquisa também aqui no município. Nós fizemos uma pesquisa para descobrir o que as pessoas de Araras consomem. O que é necessário para que uma pessoa, uma população viva durante um mês. Aí estabelecemos 3 grandes áreas. A alimentação, aqueles produtos da cesta básica normal, mais outros produtos como achocolatado, leite, carne de frango. Que já fazem parte do dia a dia das pessoas. Já fazem parte do dia a dia. E outros 2 grupos de produtos, que é entre produtos de higiene. O que seriam os produtos de higiene? Creme dental, alguns produtos específicos, sabonete, e os produtos de limpeza, que é sabão em pó, água sanitária, assim por diante. Então, elencamos todos esses grupos de produtos, aí a gente pesquisa os 2. A cesta básica nacional, formulada pela metodologia do Diese, e a cesta básica que nós chamamos de FHO Uniararas. E os alunos do curso de administração que fazem essa pesquisa? Na verdade, são professores e alunos, é uma equipe. Os alunos eles vão até a campo, nos supermercados da região, coletar os preços. Mas a análise e tratamento dos dados são feitos pelos professores. Aí, geralmente, a gente divulga nos órgãos aqui da instituição. Certo, todo mês é feita essa pesquisa? Todo mês nós fazemos essa pesquisa para observar o comportamento desses preços, né? Então, a gente tem uma série histórica aí e consegue comparar se está subindo ou abaixando os preços dos produtos. Tá. Professor Marcelo, tem algum vilão na cesta básica mensal? Porque vocês fazem... Há quantos meses já existe a pesquisa daqui? Desde julho do ano de 2011, né? A Desde primeira 2011. A primeira coleta que nós fizemos e, consequentemente, o primeiro relatório que nós fizemos foi em julho de 2011. E existe algum vilão que é reparado em todos esses meses? Bom, a gente não pode identificar, a gente não consegue identificar um padrão único para um produto, porque esses produtos, né, eles são oriundos da produção rural. Então, eles oscilam muito e todos eles oscilam muito. Então, não tem como eu te dizer, olha, tal produto costuma ser o vilão. Depende das condições de safra e entre safra desses produtos que vão se refletir em oferta desses produtos e, consequentemente, vai acabar impactando no preço desses produtos. Alguns produtos, de uma forma geral, não só considerando a cesta básica, eles têm sazonalidade. Então, algumas épocas do ano, algumas datas comemorativas influenciam no preço. A cesta básica também é assim? A gente tem reparado, né, apesar da gente não ter uma série tão longa ainda, mas o que a gente já conseguiu reparar? Normalmente, no mês de dezembro, o preço da cesta básica sobe bastante. Principalmente, aí eu posso te dizer qual que é o vilão. Aí nós temos a carne bovina como grande vilão do orçamento do consumidor ararense no mês de dezembro. Isso por conta do Natal? As festas de fim de ano de uma forma geral, né? Porque você junta férias com festas de fim de ano, né? E você tem ainda o advento do 13º salário, que inevitavelmente acaba indo para despesas extras de consumo em virtude dessas festas. Então você tem uma pressão de demanda sobre carne bovina. Essa pressão de demanda, né, invariavelmente tem se refletido em preços mais altos para o produto. Tem alguma ideia de qual foi mais ou menos o percentual que subiu para o Natal de 2012?
A gente reparou que a carne bovina subiu aproximadamente 23% com relação ao mês anterior, no mês de dezembro com relação ao mês de novembro. Então é uma alta bastante grande. Bastante O considerável. que já não se vê em janeiro, mas a comparação de janeiro de 2013 com janeiro de 2012 cresceu bastante. Perfeito. O que a gente notou em janeiro? Se compararmos janeiro de 2013 com dezembro de 2012, tivemos uma queda no preço da cesta básica. Uma queda não tão acentuada, uma queda de aproximadamente 4%. Só que isso não é o ideal, né? Porque eu acabei de te falar das festas de final de ano, então você tem um componente sazonal aí. O ideal é comparar janeiro de 2013 com janeiro de 2012. Aí sim verificamos um aumento de aproximadamente 12% no valor da cesta básica. Tá, nós temos também um dado que demonstra que a relação entre o novo salário mínimo e o preço da cesta básica nunca esteve tão grande como agora. Mas esse é um assunto do próximo bloco. O Teoria e Prática volta já. Combinando qualidade de ensino com qualidade de vida, a FHO Uniararas foi feita para você, que deseja estudar em uma excelente instituição de ensino instalada em uma cidade com disponibilidade para atividades acadêmicas, esportivas, culturais e diversos espaços para lazer, além da segurança, que garante a Araras uma boa posição no ranking das cidades paulistas com melhor qualidade de vida, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Aqui você tem tudo o que precisa para iniciar uma nova fase e viver a experiência de morar sozinho sem perder a segurança. Com um amplo estacionamento, campus arborizado e uma completa infraestrutura. Tudo oferecido pela FHO Uniararas, que teve conceito institucional 4 confirmado pelo MEC. Então, se você procura por qualidade de ensino, sem ter que se preocupar com o estresse do trânsito, medo da violência, arcar com alto custo de vida e respirar ar poluído, você busca um campus como o nosso e uma cidade como Araras, que permite a você ter uma rotina tranquila, contando com apartamentos e repúblicas próximas ao campus, facilitando o seu transporte até a faculdade. Experimente a FHO Uniararas, onde a tranquilidade, a qualidade de ensino e de vida andam juntas. Estamos de volta com Teoria e Prática, e o assunto desse bloco é a relação do salário mínimo e da cesta básica. Por que aumentou tanto nesse ano? Professor Gaio, nós temos uma informação na tela da relação entre o valor do novo salário mínimo e o preço da cesta básica, que é o maior, segundo esses dados, desde 1979. Por que isso vem acontecendo? Na verdade, o salário mínimo girava em torno de R$ 622. Então, quanto desse salário eu conseguia comprar, quantas cestas básicas eu conseguiria comprar com esse salário? Ele aumentou para 678. Aí, o que a gente analisa? Esse aumento do salário mínimo para 678, eu consigo comprar mais cestas básicas do que o valor anterior. Por quê? Porque esse aumento do salário mínimo foi superior ao aumento da cesta básica. Aí, o que a gente observou nesses últimos meses? Que desde 1979... o salário mínimo em 678 ele é capaz de comprar muito mais cestas do que era antigamente. Isso mostra que ou o preço da cesta que está barato ou o salário mínimo que está alto. Sem dúvida. Mas assim, não adianta ficar tão feliz, porque isso é um valor, acabou de mudar o salário mínimo.
Agora, daqui uns meses, pode ser que o valor da cesta se ajuste e aí aquele poder de compra do brasileiro e do ararense não seja tão grande igual a gente era esperado. E aí pode ser naquele efeito cascata que talvez possa acontecer, como o professor Marcelo citou no bloco anterior. Perfeitamente. Talvez os produtos aumentem de preço com o aumento desse salário também. Ou não, né? Sejamos otimistas, né? Sem dúvida. Professor Gaio, essa reportagem, ela diz que, pelo menos no estado de São Paulo, mais ou menos R$300 seria o valor que a pessoa precisa para comprar uma cesta básica. Tem ideia na cidade de Araras ou na região qual é o valor? Na verdade, ele faz uma média ali. Ele fala que a estimativa é de R$300. Só que a cidade de São Paulo, se a gente olhar todas as capitais pesquisadas, é a mais cara do Brasil. A cidade de Araras, em específico, ela tem um valor abaixo da cidade de São Paulo, lógico. Também nós estamos na capital. O valor da cidade de Araras gira em torno de R$260, R$250 e poucos reais. Ou seja, ele fica abaixo 15% a 20%. Isso é uma análise mensal. Agora, não fique tão feliz, né? Esse R$260 comparado com as outras regiões do Brasil não é tão favorável assim para o município. Se a gente analisar os outros estados, comparado com o Sudeste, Araras está com uma cesta básica abaixo do valor normal, que é a média de 300, 280. Se comparado com o Nordeste ou a parte do Sul, aí sim Araras tem uma cesta um pouco mais cara. O receio é que os supermercados fiquem sabendo disso e aumentem também, mais uma vez, o preço dos produtos, né? Pode ser que seja, mas geralmente se ele aumentar muito o preço, o consumidor acaba também desistindo de comprar. Sem dúvida. Uma coisa interessante é que os produtos que antigamente não tinham marcas, hoje têm. E talvez o feijão, o arroz, até que vocês já comentaram, possa ser um dos vilões. Por que isso pode acontecer em relação, por exemplo, às marcas? Se a gente observar, vamos pegar só a cesta do dezembro, que teve uma grande alta. Igual o professor Marcelo falou, geralmente todo dezembro tem um efeito de aumentar muito devido às festas, principalmente da carne bovina. Mas o feijão e o arroz foi um caso à parte desse mês de dezembro. O que vem acontecendo? O feijão e o arroz, ele vem, se a gente observar nos últimos anos, ele vem subindo muito de preço. Então tem as quedas, mas as altas são maiores do que as quedas. Ou seja, o feijão com arroz, que é tão tradicional na mesa dos brasileiros, vai se tornar daqui uns 5, 6, 10 anos um bem de luxo. Então não vai ser tão tradicional a gente comer arroz e feijão, porque pode ser que seja um produto caro. Por que disso? Antigamente o feijão, vamos falar do feijão específico, o brasileiro consumia muito feijão. Então existe uma tradição de todo mundo na hora do almoço e voltar até as casas para almoçar em família. Sim. Essa tradição na época da década de 50, 40. Então o consumo per capita de feijão era muito alto. O que aconteceu com o advento da tecnologia e as distâncias entre o trabalho e a moradia? Fez com que as pessoas deixassem de ir almoçar em casa e os fast foods entraram e começaram a consumir esse horário. Então as pessoas não têm mais aquele horário de almoço que reúne a família e vai consumir. Consequentemente, o feijão deixou de ser tão produzido, deu espaço à soja e demais produtos. Então faltou feijão no mercado. Faltando feijão no mercado, o preço acaba se elevando. E, professor Marcelo, será que, ou existe a possibilidade de o DIEESE mudar esse cálculo, mudar os produtos a serem pesquisados futuramente, principalmente porque existe uma mudança no perfil da população? Perfeito, seria interessante que fosse feita uma mudança, porque o DIEESE continua seguindo aquele decreto de 1938 que refletia aquela estrutura de consumo da família brasileira de 1938. Estamos em 2013, a estrutura de consumo da família brasileira se alterou significativamente nesse período. A própria oferta dos produtos se alterou, conforme o professor Gaio acabou de mencionar aí o caso do feijão, que era muito consumido, deixa de ser consumido e passa a ser novamente consumido. Então, seria interessante que fosse feita uma mudança na forma como é feito o cálculo, ou melhor, na composição da cesta básica, para que se passe a refletir a estrutura atual de consumo da sociedade brasileira. Talvez utilizar a opção da FHO em colocar mais 2 itens essenciais, que era higiene E limpeza. e limpeza também. Talvez seja isso? Perfeito, é um caminho, né? Eu acho que pode-se seguir esse caminho aí. A gente antecipou aí Até porque, conforme o professor Gaio também já mencionou, é impossível a gente viver sem itens de higiene pessoal e sem itens de limpeza. Logo, eles
eles estão dentro de uma cesta que seja básica para que se passe Devem fazer parte. um mês, necessariamente devem fazer parte. Bem, para o orgulho do curso de administração, tanto os alunos quanto os professores que participam deste projeto estão sendo procurados por algumas emissoras para falar um pouco de como é essa pesquisa. Então, esse assunto será no próximo bloco. O Teoria e Prática volta já. Hoje vejo que fiz a escolha certa. Aprendi que pequenas atitudes fazem a diferença. Todo o meu esforço valeu a pena. FHO Uniararas. Você é o que você escolhe. Estamos de volta com o Teoria e Prática. Professor Gaio, acredito que seja motivo de orgulho os alunos do curso de administração e os professores que participam desse projeto serem procurados pela EPTV, que participaram de uma reportagem em 2012 e de outras emissoras locais. De onde partiu esse projeto? Como começou o projeto? Esse é um projeto, como você disse, do curso de administração, mas quem produz e trabalha nele são os alunos do curso e os professores. Qual que é a ideia? A ideia é criar um centro de pesquisas econômicas. Para que vai servir um centro de pesquisas econômicas aqui em Araras? O DIEESE, ele calcula a cesta básica de 18 capitais. No Brasil tem 27 capitais, ou seja, é muito pouco a abrangência do DIEESE no país todo. E capital de São Paulo, capital de Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Araras, a região de Campinas, Araras, a gente não tem indicadores econômicos. Para isso que entra a universidade, a faculdade, os centros universitários. Eles servem para formar as pessoas e fornecer essas informações para a população. Então, o que é a ideia nossa? É calcular diversos indicadores. O primeiro deles foi com a cesta básica, posteriormente a gente vai vir com indicadores de inflação, produtos agrícolas e, quem sabe, aí fazer a inflação da região. Hoje, esse projeto está em Araras, só calculando indicadores de cesta básica. A ideia para o futuro é contemplar outras cidades, como Rio Claro, Leme, Pirassununga e assim por diante nessa região de Campinas. E são, inclusive, cidades que trazem alunos para a instituição. É exatamente isso. A ideia é aproveitar aquele aluno que mora lá em Leme e usar ele para aprendizado do aluno e aproveitar fornecer informações para a cidade de Leme. Todos os conhecimentos, todo o networking que ele tem na própria cidade. Porque o conhecimento que a gente aprende em sala de aula, a gente tem que aplicar ele. E não pode ficar restrito aos muros da universidade, da faculdade. A população tem que ter algum benefício com isso. Então, essa ideia do projeto é mais fornecer informações para a população. Com eles podem perceber e tomar medidas públicas, políticas, aí até, quem sabe, as prefeituras do município, o governo. Sem dúvida, que interessante. Professor Marcelo, você participa desde o início do projeto. Perfeito. Quais as dificuldades que foram encontradas nesse tempo? No início do projeto, como em qualquer projeto, nós tivemos que estruturar, montar um projeto, avaliar como seriam feitas as coletas, onde seriam feitas as coletas,
Passado esse passo, tivemos que recrutar alunos para participar da equipe. Então tivemos esse tipo de dificuldade de organizar e de começar um projeto. Tivemos uma recepção muito legal entre os alunos, né? Desde o começo, vários alunos aí participando. No começo, as primeiras coletas eu que fiz, depois eu ia com eles no mercado para mostrar para eles mais ou menos como que são feitas, como que devem ser feitas as coletas. A gente conversou com os gerentes dos supermercados, explicando qual que era o objetivo do projeto, explicando que não seriam divulgados os nomes das empresas, para que os gerentes não criassem entraves aí nessas visitas. Né? Então, assim, a gente teve as dificuldades que um projeto tem, um projeto novo como era na época, a gente foi superando esses obstáculos. Né? E agora, conforme o professor Gaio já ressaltou, a ideia é ampliar o escopo dos indicadores econômicos que nós estamos calculando. Então, nós queremos chegar num ponto de poder calcular e informar para a população ararense, por exemplo, qual que foi a inflação, né? Quanto que de fato aumentou o custo de vida da cidade de Araras durante determinado período. Esse é o nosso objetivo. Para isso, nós estamos continuando essa organização de alunos, né, que são parte fundamental dentro do nosso projeto. E eu e o professor Gaio estamos trabalhando com bastante afinco aí na continuidade do nosso Centro de Estudos e Pesquisas Econômicas da FH Uniararas. Qualquer aluno pode participar? Exato, qualquer aluno pode participar. Nós estamos com alunos do curso de administração. Temos alunos do 2º e do 3º ano participando, mas isso não é regra. Se o aluno do 1º ano quiser participar, ele vai ser bem-vindo. Se o aluno do 4º ano quiser participar, ele também vai ser bem-vindo. E pode seguir depois, talvez na profissão de pesquisa ou em economia mesmo. Perfeito, né? E é interessante que quando os alunos trazem os dados, normalmente nós fazemos discussões sobre o que está acontecendo. Muitas vezes por exemplo, eu estava dando uma aula hoje de macroeconomia falando sobre inflação. Eu citei um exemplo de aumento no preço da cesta básica, que é entre aspas, uma proxy para o aumento no custo de vida. Então, o aluno, sem dúvidas, ele aprende quando ele está participando de projeto. E acho que é mais interessante, porque ele verifica que o que o professor diz em sala de aula, de fato, nós temos na prática. Perfeito. Uma das ideias nossas é transbordar isso para os alunos, né? Gerar essa difusão do conhecimento teórico na prática, mostrar para os alunos que as coisas que eles aprendem na sala de aula têm aplicação prática. Só complementando o que o professor Marcelo disse, é um projeto que tem por objetivo fornecer informações para a população e o aprendizado dos alunos, basicamente. Então, hoje ele está com a cesta básica, o cálculo da cesta básica, mas assim, em momento algum a ideia do projeto é criar e divulgar os supermercados mais caros para que haja uma certa rixa entre os supermercados. Não, muito pelo contrário. A ideia é fornecer essas informações transparentes para as pessoas. Quem sabe no futuro próximo, nos próximos anos, a gente possa fazer uma pesquisa mais ampla, focando agora em emprego e renda, saber qual que é o emprego, a empregabilidade do município, qual que é o perfil do desempregado, desocupado, faixa de renda das pessoas, mapear exatamente quem mora em Araras e qual o perfil desse ararense. E para quem quer hoje, professor, saber sobre mais informações sobre a cesta básica e talvez esses dados futuros de novos projetos, onde a população, onde os novos alunos podem pesquisar? Então, essas informações são divulgadas nas mídias da região, no município de Araras. Mensalmente, os jornais de circulação do município soltam notas explicando o preço da cesta básica e comentando sobre os fatores em volta daquele preço, cada item específico. Alguns mais importantes, eles têm uma nota maior, chega a ser a capa do jornal. Você pode encontrar essas informações também na TV, mensalmente, ou de 3 em 3 meses, a gente dá entrevistas para a TV comentando preços da cesta básica. TV local. TV local. E no site nosso, próprio site da FH Uniararas, você encontra as informações lá. Ok. Obrigada pela presença, professor Marcelo, professor Gaio. Para quem tiver mais alguma sugestão ou dúvidas, nos envie através do teoriaepratica@uniararas.br. Até logo!